Boa noite. Boa noite. Tá bom assim? Qualquer coisa vocês avisem, tá? Bom, então sejam todos muito bem-vindos, né? Nós vamos dar início aqui a mais um evento do Psicologia em Foco, que já é uma prática aqui consolidada, né, do CRT. É um evento que ele é organizado pelas comissões, né, do CRT. Cada Psicologia em Foco é de responsabilidade de uma das comissões, né? São várias as comissões que funcionam aqui no CRT, e no caso de hoje, né, a responsabilidade foi da Comissão de Psicologia, no Sistema Único de Assistência Social, né? A gente fala psicologia no SUAS, e a gente tem como tema, né, escolhemos um tema que a gente achou que era bem importante para o momento atual. E essa comissão, ela é uma comissão estadual, né? Ela funciona vamos chamar de subcomissões, né? No estado todo. A gente tem núcleos nas várias subsedes do Conselho de Psicologia, né? Então, lá na região do Vale do Aço, na região do Triângulo, em várias cidades de Vinópolis, região de Montes Claros, Teófilo Otoni. São várias as comissões, e algumas subsedes, inclusive, a gente tem mais de uma comissão, porque as subsedes do Conselho são muito grandes. Então, por exemplo, Uberlândia e Patos de Minas não são tão perto assim. Então, a gente tem, né, em Patos de Minas, as meninas lá criaram uma comissão, acho que é a mais recente que a gente tem, que funciona, né, está ligada à subsede lá de Uberlândia, mas funciona em Patos de Minas. E nós temos aqui em Belo Horizonte a metropolitana, né? Então, nós temos essa comissão que está organizando o Psicologia em Foco hoje aqui, é a Comissão Metropolitana do SUAS. A comissão estadual ela é coordenada pela conselheira Érica Rocha, né, que mora na cidade de Pouso Alegre, e a gente tem reuniões bimestrais com um representante de cada uma das subsedes, tá? É uma comissão para a qual todo mundo está convidado, é uma comissão aberta. Aqui de Belo Horizonte, ela funciona às sextas-feiras, né? A gente faz uma reunião, uma sexta-feira no mês, de 14 às 16. A gente tem um momento inicial no qual a gente faz alguma discussão de algum tema que está importante para a gente no momento, e em seguida a gente discute as pautas mais de organização dos trabalhos da comissão, tá? Esse evento ele é transmitido, né, pelo Face, então eu já aproveito para dar as boas-vindas também para quem está nos escutando de casa, o pessoal que está ouvindo aí pelo Face. Todos, né, são muito bem-vindos, e a mesa vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter a apresentação, né, da professora Carla, que daqui a pouco eu anuncio direitinho, e depois do professor, virou até professor Carlos, do nosso colega Carlos, né, que eu vou apresentar direitinho, e em seguida nós vamos abrir para o debate. Então, já quero avisar o pessoal de casa, né, que todos podem enviar questões, né, podem fazer perguntas, vocês aqui também. Nós vamos tentar ficar bem no tempo para que a gente consiga ter um bom tempo para o debate, ok? Acho que é mais ou menos isso que seria as coisas importantes em relação a esse momento de boas-vindas. Agora eu queria ter alguns informes aqui, né, que seriam importantes a gente passar antes de começarmos propriamente a discussão do dia de hoje. Um dos informes diz respeito. Eu acho que nós da psicologia precisamos até conhecer bem melhor o que eu vou falar aqui agora. É que muita gente, às vezes, ainda não se apropriou de que a lógica de organização do nosso conselho, ela prevê a realização dos congressos de psicologia que antecedem a eleição da nova diretoria do Conselho, seja do Conselho Federal, seja dos Conselhos Regionais. Então, a cada 2 anos, acho que estou certa, 2 anos mesmo, né? A gente tem a cada 3 anos, obrigada, Carol, a cada 3 anos a gente tem a eleição da nova diretoria do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais.
Então, como preparação para esses conselhos, a gente tem toda uma lógica de organização dos congressos regionais de psicologia, que são momentos nos quais a categoria é convidada a vir dar opinião, fazer sugestão de como ela acredita que deveria ser o encaminhamento e a condução do Conselho de Psicologia na próxima gestão. Então, nestes congressos são apresentadas propostas, são organizadas as teses que vão orientar a próxima gestão. Então, é muito participativo a lógica de organização das pautas que serão, vamos dizer assim, que vão orientar a condução do nosso conselho. Só que para que isso realmente nos represente, é preciso que nós, psicólogos, estejamos ocupando esses espaços. Então, eu deixo aqui um convite, assim, para quem está aqui, para quem está em casa, assim, muito enfático mesmo, né? Vamos nos informar do que é o COREP, né? Os estudantes presentes, os profissionais, o que é o COREP, como ele se organiza. E, neste momento, nesse período agora, nós já estamos dando início à organização dos congressos regionais, que começam com grupo, com encontros preparatórios para o COREP. Vai ter, no final, tem um encontro regional, né, do estado de Minas, em cada subsede do conselho, esses encontros vão acontecendo, até culminar o ano que vem com o Congresso Nacional, onde, então, se definem as pautas, as teses, as questões importantes para serem observadas pela gestão do Conselho no seu mandato, ok? Então, eu queria deixar aqui um convite no site do CRP, tem todas as orientações, aí vocês já podem se informar. Esses eventos preparatórios, eles estão acontecendo nos próximos meses, aqui na sede e na subsede do CRP, e eles, então, culminam com o 5º Congresso Regional de Psicologia de Minas Gerais, né, que a gente chama de COREP, que vai ser realizado entre os dias 5 e 7 de abril de 2019. É uma agenda muito importante para a nossa categoria, então peço aí que todo mundo se informe, se organize, acompanhe, participe, para que a próxima gestão realmente represente bem nossa categoria. E aí, o último informe é sobre os próximos Psicologia em Foco, tá? Esses próximos Psicologia em Foco já vão, né, ser também momentos de preparatórios para o COREP. Então, todas aquelas questões discutidas aqui já vão constar e já serão parte da pauta de discussão do COREP. O próximo Psicologia em Foco acontece no dia 7 de novembro e ele vai ter como tema o fazer profissional... Não, minto, esse é o nosso, né? Nós já estamos realizando aqui o nosso. O próximo COREP é do dia 21 de novembro, que vai ter como tema a Comissão de Psicologia e Relações Étnico-Raciais e seus enfrentamentos. E o último do ano é no dia 27 de novembro, que vai ser uma terça-feira, né? Excepcionalmente será numa terça-feira, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Racismo e violência contra as mulheres vai ser o tema do último Psicologia em Foco desse ano, ok? Então, acho que agora a gente já pode passar para a nossa mesa propriamente dita, tá? Bom, como todos já sabem, o tema da nossa mesa é o fazer profissional no SUAS e a garantia das seguranças protetivas. Seria importante a gente pensar, né, por que a gente escolheu esse tema, né, que eu acho que ele tem um título, assim, aparentemente bastante despretensioso em relação ao momento atual, né? Na verdade, a gente fala no momento atual, mas esse momento ele já está se estendendo, né, desde a eleição, né, da presidente Dilma em 2014, passando aí pelo impeachment, pelo governo Temer, que parece que todo mundo esqueceu que nós tivemos 2 anos de governo Temer, né? Eu não escutei praticamente ninguém falar sobre isso nos últimos meses, né? Nós temos todo um cenário, né, de mudanças aí no nosso país, que não é foco aqui, a gente não vai fazer essa discussão aqui,
mas eu acho que o que a gente tem, né, então, um movimento, né, que ele foi se configurando, e eu diria que no vácuo deixado aí, pelo enfraquecimento das nossas instituições, pelos equívocos das nossas lideranças políticas, por uma série de outras questões que a gente poderia aqui enumerar e não são poucas, né? Nós temos aí também as questões de corrupção, as questões da violência urbana, que realmente é séria no nosso país, né? E uma coisa que está nos chamando muita atenção, e eu acho que talvez, enquanto profissionais, um desafio muito grande, que é essa emergência, né, das lógicas conservadoras, que a gente pode falar que estavam assim, arraigadas em parcelas muito expressivas do nosso povo, né? Então, eu acho que essas coisas aparecem da noite para o dia, né? Mesmo elas emergem, né? Porque elas já estavam presentes, né? E eu costumo brincar que ser politicamente correto dá muito trabalho, né? Então, as pessoas até estavam, mais ou menos, uma parcela das pessoas fazendo de conta que eram politicamente corretas. Mas isso é muito trabalhoso. No momento que elas tiveram uma autorização para não ser mais politicamente corretos, né, o que a gente está vendo é essa emergência aí dessa intolerância em relação ao diferente, muitas outras coisas. Às vezes eu gosto até de brincar que é igual magma, né, aquela massa lá dos vulcões, né, que fica lá borbulhando, 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 e, né, aquela é uma massa mineral, uma massa orgânica que fica lá se movimentando, se movimentando. Nós estamos vendo aqui uma massa humana mesmo, né? Um monte de pessoas que é como se elas estivessem presas, né? Ali, igual o vulcão faz, e de repente, quando o vulcão se movimenta, né? Ela sai para fora com uma força assim, devastadora, né? Sai queimando tudo, destruindo as coisas. Eu acho que é mais ou menos um pouco isso que a gente está vivendo. Então, a gente tinha aí toda uma outra lógica de pensar a vida humana, as relações sociais, que eclodiu, sei lá qual seria a palavra melhor, né? E aí agora a gente está se havendo com essa situação e a gente precisa aprender a conversar, a discutir isso de alguma forma, né? E aí a gente pergunta, bom, o que a assistência social tem a ver com isso? O que esse tema tem a ver com tudo isso? Então, a gente fica pensando que neste cenário, para nós da assistência social, e não só para nós, mas para o contexto da assistência social, pensando nos usuários, pensando aí em todas as questões ligadas à assistência, eu acho que a tendência é a coisa mais óbvia que nós vamos ter, que nós já estamos tendo, que já começou desde o governo Temer, é um retrocesso e uma provável volta às lógicas assistencialistas, né? Então, a construção da política, como ela tem sido feita, ela tem sido uma ferramenta, uma estratégia para superar o assistencialismo, que é uma batalha difícil, né? São centenas de anos de assistencialismo, então a gente não supera isso da noite para o dia, e a gente vinha num crescente de organização de uma política que poderia fazer frente a esse assistencialismo. E a gente acredita que ela precisa poder ainda. Mas nesse momento que a gente vê um pouco essa tentativa, vamos dizer assim, na medida em que você começa a mudar o foco, nós podemos ver aí uma volta do assistencialismo. E aí a gente entende, é uma coisa que nós na comissão temos conversado muito, né, temos discutido muito, que uma das formas de dar materialidade à assistência social não assistencialista, no contexto da política,